Bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Estamos aqui para o segundo vídeo a respeito de o que o governo fez com o nosso dinheiro. Esse livro ele foi escrito por Murray Rothbard e atualmente está sendo publicado pelo Instituto Mises Brasil, traduzido para o português. Então, no primeiro vídeo, que caso vocês não tenham visto, aconselho a ver, pois senão esse vai fazer pouco sentido. Foi abordado a respeito da introdução e de o que é o dinheiro em uma sociedade livre. Então, um breve resumo só para se situar. Inicialmente foi aprendido que todo e qualquer dinheiro sempre se origina e tem de se originar de uma mercadoria, que foi escolhida voluntariamente pelo livre mercado para ser o meio de troca. Se as pessoas julgarem mais conveniente usar mais de um metal como dinheiro, a taxa de câmbio entre as moedas no mercado será determinada pela oferta e demanda relativa e tenderá a ser igual à razão de seus respectivos poderes de compra. Aqui é usado o metal, pois, como já historicamente visto, o principal uso, né, foi ser dado ao ouro. A principal mercadoria, desculpa, tinha me fugido dessa palavra, a principal mercadoria que foi escolhida para ser uma moeda foi o ouro. Então agora entramos na parte atual do vídeo, que seria a interferência do governo na moeda. Então, ao contrário de todas as outras organizações, os governos eles não obtêm a sua receita por meio da oferta de serviços. Eles simplesmente taxam as pessoas e através disso eles se sustentam e com o que sobra eles devolvem migalhas para as pessoas, né? Então, em uma economia de escambo, os governos eles expropriam os recursos apenas através do confisco de bens físicos. Em uma economia monetizada, são confiscados os ativos monetários e isso é chamado de tributação. Então, a incidência, a existência de um dinheiro acabou sendo benéfica para os governantes, pois para eles é muito mais fácil confiscar estes ativos monetários do que bens físicos, né? Porém, tendo agora o monopólio da cunhagem, descobriram ser muito mais fácil falsificar as moedas e com isso gerar inflação. É óbvio, qualquer confisco, qualquer roubo, ele não será recebido de uma forma, digamos, facilmente aceitável por qualquer sociedade, né? Então, eles tendo tomado controle do monopólio de cunhagem, acabou ficando muito mais fácil para eles falsificar as moedas que são emitidas e com isso eles acabam se pagando seus próprios custos através dessa falsificação. Porque a inflação monetária é um meio poderoso e sutil para que os governos adquiram recursos do público, uma forma de tributação indolor, e esse indolor deveria estar entre aspas, né, e bem mais perigosa. Por que eu digo que ela deveria estar entre aspas? Porque com certeza a população vai ser a que mais vai sentir. Mais para frente será mais comentado sobre isso, mas é muito mais perigoso essas ações sutis e mais tendenciosas, mais calmas do governo do que a simples taxação, né? Que as pessoas realmente entendem e veem como uma coisa maligna. Os primeiros recebedores do novo dinheiro se beneficiam à custa daqueles que recebem o dinheiro por último. Esse é outro motivo de que esse indolor não é bem uma palavra adequada, mas como é uma citação eu acabei tendo que copiar ela igual. Então aqui um pouquinho mais sobre a inflação em si. A inflação é um termo que pode ser definido como qualquer aumento da oferta monetária que não consista de um aumento no estoque do metal utilizado como dinheiro. E aqui ainda continua citando o metal como a principal fonte, né,
de dinheiro, porque ele foi escolhido, né, como consenso comum pela economia mundial, né? Inicialmente as pessoas tendem a esperar que os preços baixem, né, o que contém moderadamente um aumento de preços. Então, no início da inflação, as pessoas continuam com a memória dos preços antigos e elas esperam que os preços retornem para isso. Mas, como o governo continua inflacionando, os preços continuam subindo. E logo as pessoas mudam de visão para, embora os preços continuem altos, eu vou comprar agora antes que fiquem ainda mais altos. E nesse ponto as pessoas mesmo ajudam a acelerar a inflação, né? E ela é acelerada pela considerável redução na demanda pelo dinheiro inflacionado. Ninguém mais vai querer ficar segurando o dinheiro porque ele está só perdendo valor. E por fim, as pessoas vêm a perceber que a desvalorização contínua do seu dinheiro, né, e acabam o trocando por qualquer coisa simplesmente para se livrar dele. Né? Ninguém quer gastar a sua vida trabalhando para receber um bem, no caso, o dinheiro ele é um bem intrinsecamente, que está o tempo todo perdendo dinheiro. Né? Então elas vão automaticamente tentar trocar o mais rápido possível. Né? O sistema monetário ele acaba entrando em colapso eventualmente e a economia recorre a outras moedas, caso existam. Isso aqui é um exemplo de vários países que passaram a utilizar o dólar, né? Simplesmente por ser mais estável, menos inflacionário. Entre aspas, novamente, né? Vamos, né, no contexto, no que tem disponível. E no entanto, e no extremo, em um caso extremo que agora a opinião própria não está muito longe de acontecer, a população acaba tendo que retornar ao escambo. Eu acredito que isso aqui não vai. Quando o Murray Rothbard escreveu este livro, ainda não havia se dado o evento das moedas digitais, como por exemplo o Bitcoin e Ethereum. Talvez se ele tivesse o conhecimento disso, né, é uma possibilidade de que ele tivesse pensado em uma outra forma. Mas, eventualmente, caso elas venham a falhar também, a população acaba tendo que realmente retornar ao escambo. Aqui um pouco mais sobre o monopólio compulsório da moeda. Então, para poder se utilizar da inflação para aumentar a sua receita, o governo toma algumas medidas, sutis e graduais, para tomar o controle da moeda. Então, o primeiro passo foi monopolizar a cunhagem sobre uma prerrogativa de senhoriagem, ressaltando uma falsa soberania real ou baronial. Isso aqui é ainda do tempo de colônia, né? Então, os países, as localidades, elas tinham elas inflavam essa falsa soberania local, né? E passavam a tentar imprimir na população de que o dinheiro é um bem que ele é fornecido e distribuído pelo barão ou pelo rei ou rainha da determinada localidade, né? E após, eles promoveram o estímulo do uso do nome da unidade monetária, se esforçando ao máximo para separar o nome da moeda de sua base em massa. Ou seja, para que usar gramas de ouro? Não, vamos usar dólar. Né? E saindo assim da necessidade de se ater a um padrão mundial, né, que é o que eu discuti antes, que foi escolhido o ouro e a prata para ser as moedas mundiais, né, e passando a ter um suposto patriotismo monetário, né, que vamos convir também que não é uma coisa muito justa com a população. Né. Dessa forma, estava livre para iniciar a sua nefasta interferência, que iniciou com a adulteração, o principal meio de falsificação e fraude da moeda. Isso aqui é um avanço, é uma coisa um pouquinho mais avançada do que essa falsificação aqui, na questão da inflação. Né? Tipo, essa falsificação aqui era basicamente a retirada de peso da moeda.
E nesse caso aqui, eles já entram por emitir, digamos, os depósitos, né? Os papéis que eram utilizados inicialmente como recibos de depósito de ouro, eles acabavam emitindo mais desses papéis, né? E sem realmente ter o ouro. E dessa forma podemos ver, mesmo tardiamente, né, no caso, o quão nefasto foram as denominações patrióticas e nacionais para as unidades de peso de ouro. Então, essa pequena interferência, essa pequena troca de se usar dólar, usar euro, usar, né, esses outros nomes que foram dados para o peso de ouro, naquele momento foi visto como algo, né, sem relevância. Ninguém deu muita importância para isso. Mas hoje vemos o quão nefasto foi essa interferência. Tão logo essas denominações substituíram as unidades de medida mundialmente reconhecidas, né, torna-se muito mais fácil para os governos manipularem a unidade monetária e darem a ela uma aparente vida própria. Isso aconteceu muito com o dólar, principalmente. Né? Ele vem desvalorizando, ele foi se desvalorizando de forma gigantesca. Né? Inicialmente ele começou com uma taxa, né, valia, sei lá, 40. Eu teria que pegar os valores, né? Mas desculpa. No próximo vídeo eu vou trazer os valores bem certinho da redução, né, e da desvalorização do dólar, se eu achar. Outra regra absolutamente prejudicial é o curso forçado. Aqui acho que eu cometi um pequeno erro de português. Quando o ouro e a prata adquiriram o status de curso forçado, as pessoas consideraram tal imposição inofensiva, pois eles já utilizavam o ouro e a prata de qualquer forma. Né? No entanto, elas deveriam ter percebido que isso abriu um precedente muito perigoso. Inicialmente, ok, é o ouro e a prata, é o que está todo mundo acostumado. Mas depois, essa mesma lei foi utilizada para retirar o ouro e a prata do mercado. E aqui começa, né, a ficar mais claro e mais nefasto a ideia, né, mais destacado a ideia que eles tinham, que foi permitir aos bancos a se recusarem a restituir em espécie. Então, o governo por muito atuou para suspender os limites impostos aos bancos. Né? Em um sistema livre, esses limites eles estão baseados em uma obrigação fundamental, contratual, diga-se de passagem, que é a obrigação dos bancos de restituir os seus passivos, ou seja, o ouro que lhes foi confiado, sempre que demandado. Ou seja, todas as pessoas que foram lá e depositaram o ouro, nota-se que inicialmente não existia banco, existiam-se armazéns de ouro, armazéns de dinheiro. Né? Esse nome banco foi dado posteriormente. A maneira mais franca que o governo tinha de estimular a inflação é concedendo aos bancos o privilégio especial de poderem se recusar a cumprir com as suas obrigações e, ao mesmo tempo, garantir que eles possam continuar normalmente a sua operação. Né? Isso aconteceu principalmente quando começaram a fazer guerra. Né? Então, o país está em guerra com outro. Isso é uma situação de emergência e e por causa dessa guerra o banco não precisa mais restituir o ouro porque está tendo um período muito problemático para o país e quem tentar restituir é antipatriota. Né? Começaram a xingar as pessoas que só estavam lá querendo exigir o que é delas por direito. Né? E o nome comum para essa prática de recusa é suspensão de restituição em espécie, mas com certeza um nome muito mais acurado seria licença para roubar. E aí fica a pergunta, né? Porque de que mais podemos chamar uma permissão governamental para continuar operando sem cumprir contrato? Se tu foi lá e depositou dizendo que a qualquer momento que você quiser você restitui, é um contrato?
Ele tem que ser executado. Se o governo vai lá e autoriza esses armazéns de dinheiro a poder simplesmente não devolver, não cumprir com o contrato, em outras palavras, é roubo, é uma fraude. E aí que entra o Banco Central. Os governos, eles não querem simplesmente uma inflação. Assim, eles querem controlar a inflação eles próprios. E o Banco Central ele é alçado à sua posição de comando simplesmente porque o governo lhe concede o monopólio da emissão de cédulas monetárias. Isso aqui inicialmente sucedeu, por exemplo, com o Federal Reserve nos Estados Unidos, sendo que todos os bancos eles tinham que pegar os depósitos em ouro que as pessoas faziam, tinham que transferir para o Fed, para o Federal Reserve, e esse, por sua vez, emitia cédulas e repassava para esses bancos. Né? Então, o Banco Central adquiriu uma confiança do público, principalmente pois naquela época da sua criação, o público não havia entendido que o Banco Central havia ganhado a permissão para imprimir dinheiro à vontade, né, permanecendo imune de qualquer responsabilidade caso suas credenciais fossem questionadas. Já havia o precedente de os bancos não precisarem restituir em espécie, né, e com isso, contendo o monopólio de toda a emissão de moeda, caso ele fosse questionado, ele simplesmente emitia mais papel e entregava e ficava por isso mesmo. Né? Porém, continuava uma ameaça, que é a perda de ouro para nações estrangeiras. Outros países viam que um banco central estava emitindo muita moeda e logo percebia, poxa, se eu não for lá recolher esse ouro, se eu não for restituir esse ouro, eu vou estar segurando esse monte de papelzinho de recibo aqui, isso não me ajuda em nada. E eles começaram a fazer essas trocas. Né? E isso se decorreu ao longo da primeira metade do século XX. Os governos, em vez de deflacionar ou de limitar as suas próprias inflações, eles simplesmente optaram por sair do padrão ouro, né, quando confrontado com grandes demandas. Inicialmente isso começou pela Europa. Né? Se não me engano, foi na França que foi o primeiro país a ficar sem ouro. Né? Ele teve, por causa das guerras, ele acabou gastando todo o seu estoque. Né? E ele simplesmente saiu do padrão ouro e parou de pagar até mesmo outros países. Né? Só que eles não admitiam que tal medida seria permanente. Não, é só uma grande crise, é só mais uma guerra. Né? E usaram esses termos de suspensão, né? Que não, com certeza não passavam de meros eufemismos para calote. Né? Ah, não, é só até passar a crise, depois vai voltar a ser restituído. Né? Mas, para olhos mais atentos, em suma, o governo finalmente ele se recusou de maneira franca e direta a pagar as suas dívidas. Né? Tanto para a população, quanto para o resto do mundo, para outros governos. Mas aí surge um problema. Se todo mundo está usando moedas fiduciárias, né, continua tendo o problema do ouro. Porque em um mundo de moedas fiduciárias, cada moeda concorrente, caso seus governos permitam, flutua livremente em relação a todas as outras. O governo está sempre inflacionando moeda. E a inflação destrói o poder de compra da moeda. E dado que o governo é uma instituição inerentemente inflacionária, ele continuamente irá depreciar a sua moeda ao longo do tempo. As pessoas percebem isso e continuam usando o ouro como moeda, até que, previsivelmente, os governos proíbem os cidadãos de ter ouro. E aqui tem a data na qual o presidente Roosevelt promulga a Lei da Reserva de Ouro, que torna ilegal a posse de ouro por pessoas, né, por cidadãos americanos. Isso acabou se estendendo de uma forma ainda mais problemática para as outras nações, né? Mas
ainda se avaliar, né, os Estados Unidos ele foi o que por mais tempo manteve uma certa variedade com o ouro, né? E agora, análise minha, acredito que isso que traz o dólar atualmente como reserva monetária mundial, né? Pois foi ele que por último saiu em definitivo, né, do padrão ouro. Ele, nessa data aqui, o presidente Roosevelt ele impede que as pessoas tenham ouro, mas ele continua tratando com outros países em termos de ouro. Mas então, um breve resumo, né? O que nós aprendemos até agora? Até aqui nós entendemos o porquê de o dinheiro ser o sangue de toda a economia. Ele é uma moeda, ele é um bem, né, que é o meio que possibilita todas as outras transações. É um bem que possibilita a transação de outros bens. E não só isso, ele permite a acumulação, ele permite que valor seja reunido para a construção de coisas maiores, não é mesmo? Nós também vimos que um livre mercado monetário ao contrário do que as pessoas normalmente pensam, ele não seria nem um pouco caótico, mas sim poderia ser um modelo de ordem e eficiência. Ao longo de vários séculos, os governos eles foram contínua e crescentemente se intrometendo neste livre mercado monetário até finalmente conseguirem tomar o controle total do sistema monetário. Os governos eles são inerentemente inflacionários, uma vez que a inflação é um dos principais mecanismos para eles adquirirem receitas, né? E isso tanto para o Estado quanto para os seus grupos de interesse favoritos, né? Não é apenas os próprios políticos que recebem esse dinheiro, mas, como já dito, né, os primeiros recebedores, isso é uma fração da população. Né? Inicialmente os bancos, né? O Fed imprime, passa para os banqueiros que vão passando adiante, né? Até o último a receber ficar com muito menos do que eu deveria. E em suma descobrimos que a coerção, tanto no âmbito monetário quanto em qualquer outra área, né? Aqui com foco no âmbito monetário, não traz ordem nenhuma, mas sim o conflito e o caos. Muitas dessas guerras elas só foram possíveis justamente pela facilidade que o governo teve de entrar em dívida e imprimir dinheiro a rodo sem ninguém podendo contradizer eles, né? sem ninguém ter a capacidade de cobrar. E por fim, vai ter o último capítulo que relata sobre o colapso monetário do Ocidente. Né? Isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, porque isso aqui já está muito longo, né? Mas ele relata um passo a passo de como se sucedeu isso. Mas, até o próximo vídeo. Esse aqui já está grande demais. Até.